Produção de fotos e vídeos para cardápio. Esse é o tema deste módulo. E a nossa ideia é que ao fim deste módulo você seja capaz de planejar e executar um mini shoot, foto e vídeos de cardápio com smartphone ou câmera, montar um shot list que vende, pensando na conversão e no ticket médio. Iluminar, compor e estilizar pratos com consistência visual. Editar, exportar e organizar arquivos para múltiplos formatos de cardápio digital e redes. E claro, medir o impacto, CTR do cardápio, a porcentagem dos cliques por item e o aumento do ticket por ancoragem visual. Quando nós falamos de fotos de cardápio, a gente tem que fazer uma separação muito importante, uma diferenciação, na verdade, entre foto de cardápio e foto bonita. E a diferença das duas é que esta foto de cardápio tem que vender. Ela precisa mostrar ali a clareza do item, ela precisa despertar o desejo do cliente de comer e experimentar aquele item. E, claro, deve ter ali todas as devidas proporções em relação ao peso, a porção sugerida, dando toda essa vontade, despertando todo esse desejo também de comer. Então, a gente faz uma sigla, SES, SES. E uma foto de cardápio precisa ser? Ela precisa ser selecionável, ou seja, ela precisa ter uma identidade clara. Você precisa identificar ali, item por item, o que está ali naquela foto. Por exemplo, se é um hambúrguer, você precisa identificar ali se tem bacon, se não tem, não pode estar tudo escondido. Você precisa valorizar todos os ingredientes que estão ali, mostrar de fato todo o entorno ali do hambúrguer, todo o recheio ali necessário, para que tu também possa fazer uma descrição bacana ali do teu item. Ela precisa ser escaneável, ela precisa ter uma leitura rápida. Então, a pessoa precisa bater o olho no nome e na foto e identificar de pronto o que significa aquilo, para que o nome seja basicamente um texto de apoio, tirando aqueles cardápios que são um pouco mais diferentões, que tem os nomes diferentes. Então, isso é muito importante também. Ele precisa ser sedutor. Quando a gente fala de sedução em relação a essas fotos, muitas vezes são de food porn também, ela precisa fazer com que o cliente salive, ela precisa ter a noção ali da textura da comida. Então, muitas vezes é importante ter a técnica de fazer esse tipo de foto, tanto com o celular, ou usar uma lente específica de câmera fotográfica, para que você possa realmente captar ali essas camadas, essa textura da comida. Porque a comida tem que ter a cara, tem que ter gosto de comida, você tem que sentir o cheiro da comida que você está fotografando. Então, ainda mais nessa era que tem muita gente, infelizmente, hoje em dia, utilizando o IA para fazer foto de comida, foto de cardápio. Quando eu falo utilizar, é no caso criar do zero. Então fica uma comida muito literalmente artificial. Ainda mais se as pessoas não souberem utilizar o prompt correto. Então, se a imagem do prato não corresponde o que é, o quanto vem, por que escolher agora, ela não vai vender. Então, vamos montar aqui um pipeline simples para você conseguir reproduzir esse tipo de foto toda semana. Primeiro a gente vem nessa parte de pré-produção. A gente precisa de um briefing ali rápido. A gente precisa entender o teu público, a promessa desse menu. Ele é um menu que rápido, ele é artesanal, ele é premium, ele é um menu fit, ele é um menu vegano. Quais são as determinações ali que vão nortear a criação do menu para o teu restaurante? Então a gente também precisa pegar um top de 20% dos itens, aqueles itens que são mais comprados, que eles serão os responsáveis por trazer ali 80% de lucro do teu faturamento. Então você tem que priorizar esse tipo de item, teu item assim de valor, são literalmente os carros-chefes da tua casa. Então a gente também vai ter ali os itens estratégicos, os itens que a gente vai ter ali para fazer margem, o item ali para a gente poder fazer um cross-sell, a gente poder fazer um upsell, a gente poder assim lançar cardápios novos, geralmente ali sabores sazonais, entende? Depois disso a gente vai para uma estrutura pronta para fazer essas fotos. Então a gente vai ter um hero shot, que é uma foto ali inteira, mais bonita, de fato mais estética, fotográfica propriamente do alimento. Depois a gente vai ter fotos com detalhes das texturas que eu tinha comentado com vocês. É importante até para a gente postar em rede social, além de cardápio também, ter essa variação de ângulos, de textura, para a gente poder mostrar através de outros ângulos, poder reutilizar esse material não só no cardápio, mas também
para as redes sociais, é muito importante a gente ter essa variação de takes. Então, aquele take de contexto para consumo, a pessoa tendo uma experiência, seja comendo um pedaço de pizza, seja ali com a galera dentro do contexto. Não precisa ser necessariamente a pessoa comendo, mas também o contexto social que está sendo utilizado para ter essa ancoragem, para ter essa contextualização de comer. Porque comer também tem como comer sozinho, claramente, mas muitas vezes você sai para comer com seus amigos em restaurante X, sai para ir num encontro no restaurante Y, que já tem um outro contexto. Então, a gente tem que englobar todo esse contexto, o contexto dos pratos. Por exemplo, é um menu com entrada, prato principal e sobremesa de um jantar romântico, vai ser um outro contexto que a gente vai montar ali a foto para fazer essa divulgação de um rodízio de pizza, por exemplo. Então a gente também precisa de uma versão vertical de um vídeo que seja loopável, principalmente para a gente poder explorar no food porn e também poder fazer uma sequência assim, no caso desse é mais voltado para o cardápio, então para apresentação, então foge um pouco neste contexto do conteúdo do vídeo, né? Quando a gente vai fazer conteúdo de vídeo é um pouco diferente ali, o briefing, o roteiro, a pré-produção é outra. E também para a gente poder conseguir pegar esses itens âncoras, que a gente chama, que são os famosos combos, né? Que a gente consegue incluir na mão das pessoas, dos modelos de mão, servindo, por exemplo, uma coca, um refrigerante, uma batata frita, uma entrada que seja, para que eles sirvam também de composição ali na cena no momento da foto, para não ficar simplesmente ali uma tábua, um prato e a comida. Não, mas para a gente conseguir deixar isso mais bonito, também conseguir ali despertar o interesse, o desejo da própria experiência que a pessoa vai ter na casa, para passar também toda essa questão do branding que a casa tem, né? A questão da experiência do cliente que ela deseja proporcionar, a gente conseguir notar as diferenças de uma hamburgueria para outra. Toda a questão ali da estética, dos talheres, da cor da mesa, isso também faz toda a diferença para a gente conseguir construir essa ideia, tanto nas redes sociais, mas no cardápio também, porque a pessoa vai bater e vai ver que já não é uma foto, por exemplo, de inteligência artificial, vai ver que a foto do teu cardápio tem uma personalidade e tem a cara que você deseja demonstrar para o teu público. E aí também a gente passa agora depois do shortlist, a gente vai para os cenários e props. Então, é muito importante a gente buscar fundos diferentes. Por exemplo, fundos de madeira clara, pedra escura, cimento queimado. A gente muitas vezes utiliza cartolina A2 fosca para poder fazer ali, desenhar um cenário mais específico. E também itens de cozinha, por exemplo. Você vai fazer uma foto de pizza, pegar um ralador, farinha na mesa, um azeite, um ramo de manjericão, alguma coisa assim para enfeitar. No caso de uma hamburgueria, uma faca, um papel manteiga, uma bandeja. Coisas que remetam aquilo, né? Por exemplo, culinária japonesa, pegar um hashi, um shoyu, um cerâmico, um detalhe de bambu ali, um gelo fake para fazer o sashimi, ou conseguir fazer aquele... É importante fazer óleo também, para você poder pintar e deixar a comida mais apetitosa naquele momento, né? De tirar as fotos. Então, sempre lembrar de fazer com cenários diferentes e também de utilizar as indumentárias próprias daquele estilo culinário que você deseja passar ali também na fotografia, né? Para dar essa personalidade. Sempre importante também a questão da higiene. Então é muito importante quando a gente for fazer esse tipo de coisa, ter ali um spray de água, uma glicerina, questão de bebidas. Quando a gente vai fazer copo congelado, sempre colocar ali, ter também um gelo cristalizado, mas também sempre colocar aquela proteção para não deixar a mesa manchada. Esse tipo de detalhe, né? A questão das carnes também, que eu tinha falado anteriormente, você faz uma pincelada de óleo com brilho, utiliza vapor, seja um umidificador portátil, para você também manter ali a temperatura da carne, para ela ficar apetitosa no momento que você vai tirar a foto. Daí a gente vai para o terceiro ponto, que é a iluminação prática. E quais são os princípios que a gente tem ali? A gente precisa de uma luz grande e de uma luz suave, justamente porque essa junção nos vai dar textura e vão nos proporcionar tirar fotos que abrem o apetite.
Então é importante ter uma direção lateral ou uma direção contra 45 graus para criar mais volume e evitar o front chapado, para a gente justamente criar essa diferenciação entre o que está ali na composição da mesa e o alimento propriamente dito. É importante também a gente ter alguns instrumentos para fazer uma captação mais profissional, como por exemplo fazer o uso de setups prontos. Quando a gente fala de setups prontos, eu falo de uma janela lateral, um rebatedor branco, pode ser uma cartolina, por exemplo. Claro, sempre no lado oposto, para a gente conseguir rebater a luz, ou até um difusor, que é o ideal quando a gente vai fazer assim, foto de salada, massa cremosa, sobremesa, e também para manter de fato a iluminação bacana, dependendo ali do momento que você tiver, do ambiente que você estiver fotografando também, e poder trazer essa qualidade da iluminação na foto para a gente conseguir destrinchar essas camadas da comida. Um softbox top-down de 60, 90 centímetros, por exemplo, para você pegar uma luz de cima e uma luz de trás leve, com algumas bandeiras pretas também, para a gente conseguir ali dar esse contraste. Então isso é o ideal quando a gente vai fazer fotografia de carne, hambúrguer, algum tipo de bebida escura também. E uma configuração rápida de câmera, a gente quando vai fazer da câmera prioriza ali, dependendo do tipo da iluminação, né? Claro que vai variar de cenário para cenário, da ideia, do conceito que a pessoa quer passar ali, mas do ISO 100 a 400, uma abertura de câmera entre 4 e 8 para você manter uma nitidez, uma profundidade, e a velocidade de 1:25. No celular, a gente recomenda travar ali a questão da exposição, para a foto não ficar muito estourada e tirar uma foto no automático, sabe? E também utilizar tripé, porque muitas vezes você vai fazer uma foto do cardápio e tá ali tudo padronizado. Se você consegue tirar uma foto no tripé, a altura, tudo que você deseja tirar as fotos, vai estar padronizado. Se você tirar tudo na mão, pode ser que todos fiquem em ângulos diferentes. Isso não dá uniformidade para o cardápio. Acaba prejudicando bastante a questão visual do próprio cardápio digital. E muito importante também evitar zoom. Você está ali, você utiliza, por exemplo, no iPhone, você tem as lentes 0,5, 1, 2 e 3. Mais do que isso, a gente não recomenda, até para a imagem não perder muita qualidade, ficar muito pixelado. Então, se for necessário, você pega o seu celular, você chega um pouco mais perto, para poder tirar a foto de camada e vai utilizando as lentes que o celular já te proporciona. Não vai ficar ali colocando 10 de zoom e acabando com a qualidade da imagem. Então isso vai prejudicar completamente o teu trabalho, o trabalho da conversão que essa foto irá fazer no teu cardápio digital. 4 são a composição, os ângulos e o styling. Os ângulos que a gente considera assim vencedores para alguns tipos de nicho, a gente vai estar te passando aqui agora. Por exemplo, nos 90 graus, o flat lay, para pizzas, tábuas, cafés ou sobremesas. 45 graus, que a gente chama de human eye, olhos humanos, literalmente. Então, para um hambúrguer mais alto, para bowls, pratos fundos, é muito interessante. E de 0 a 15 graus, a gente recomenda ali o Front Hero, que são para sanduíches em camadas, pratos com altura, e também o macro, que é aquele detalhe de 1/3 do quadro que a gente utiliza ali para textura de molho, crocância, fio de queijo, esse tipo de coisa. Então, e as regras de composição que a gente geralmente usa são regra dos terços ou linhas guia, que é literalmente um herói por quadro ocupando aqui aquele espaço para também ter aquele respiro para você colocar um preço, CTA, alguma coisa assim do tipo que você queira colocar ali dentro da própria foto do cardápio, algum tipo de descritivo, mas também por ser o recomendado para valorização ali do próprio produto. Importante também a gente colocar as camadas, ter ali um fundo para dar textura, um prato diferenciado para dar uma forma. Às vezes não precisa ser o prato que você tem literalmente lá, mas você tem alguns pratos específicos para poder tirar a foto do cardápio. Importante que toda a questão da comida, obviamente, né, para justamente dar volume e também ter um topo para a gente conseguir um contraste interessante entre o fundo, todos os ingredientes e o produto em si. A questão do styling de alimento é o verde final jogado por último. Então é muito interessante a gente, como contamos ali em cima, a gente pincelar óleo neutro nas proteínas ou também uma pinceleta de molho. Justamente para no momento que a gente for tirar a foto, a carne tá vistosa, ela tá brilhosa, tá com aquela sensação de que ela acabou de ser feita, porque a gente sabe, né? Mas quando a gente vai tirar a foto, a gente faz uma sequência ali de produtos para que eles sejam feitos e nem tudo vai estar extremamente quente na hora. Então a gente tem algumas técnicas, alguns truques
esses hacks aí para poder dar essa impressão ali para o cliente que vai estar vendo aquela foto. Evitar a folha murcha, principalmente quando a gente vai fazer drink, quando vai fazer foto de salada. Então tem algumas coisas que a gente acaba priorizando até na ordem de mandar fazer. Por exemplo, entradas. Sem foca na salada, porque a folha pode ficar murcha e a foto não pode ficar legal. A questão, por exemplo, do Moscow Mule, aquela espuma de gengibre, ela acaba dissolvendo, então é muito interessante que algumas coisas sejam priorizadas justamente para não atrapalhar a apresentação. Porque a própria folhinha do Moscow Mule cai no drink, então para a gente prezar a apresentação, alguns itens são mais importantes vir na frente justamente para não ficarem murchos. E quando murchar, não tente fazer a foto com ela murcha, mudar ela no Photoshop depois. Troca ela imediatamente para você já resolver essa questão durante o ensaio para não causar nenhum tipo de retrabalho. No doce é sempre importante colocar um polvilho, cacau, açúcar, passar uma peneira assim antes do clique também, justamente prezando pela imagem que ela vai passar e para dar mais água na boca e manter aquela identidade de comida feita ali na hora. Em relação à identidade e consistência, é o que a gente tinha falado anteriormente, da gente manter ali uma paleta, um padrão específico da marca. Então a gente precisa escolher esses fundos, esses elementos também de composição que conversem com a ideia da marca, com o que ela deseja passar e transmitir, todos os seus diferenciais também, para que crie-se de fato essa identidade. Além de que você pode criar não só esse padrão pela identidade da composição dos itens em si, mas também a questão da luz, da câmera que você vai utilizar, em que momento que você vai utilizar. Então é importante detectar esse padrão e fazer algo padronizado para você ser consistente nas sessões, para que cada sessão você não faça uma mudança mirabolante, tudo. E claro também, né, fazer mudanças de acordo com você vê a necessidade do que está convertendo e o que não está convertendo. Nessas sessões a gente também faz vídeos curtos, aqueles vídeos curtos que convertem. Então tem alguns tipos de vídeo que sempre tem essa tendência de que a gente vê assim, nas redes sociais, faz todo esse estudo, a converter. O bite and stretch. Aquela mão que puxa a fatia de pizza, sai o fio de queijo, então a gente costuma fazer aquilo justamente questão de food porn e para dar um look. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de take estratégico que a gente usa não só no cardápio, pode de repente colocar ali no vídeo, um tipo de vídeo mais ilustrativo de fato, como também a gente pode fazer o uso disso para as redes sociais, ou para poder fazer alguma chamada de link no cardápio nos stories, por exemplo. Então é justamente poder fazer o aproveitamento desse material também, às vezes, para as redes sociais. Porque uma coisa é você gravar esses vídeos curtos, tranquilo, muitas vezes as pessoas realmente utilizam para cardápio ou para colocar ali no Instagram uma foto estática e colocar no carrossel a imagem dela para você realmente entender qual é a proposta, entender a proporção de recheio, por exemplo, de uma pizza, é bacana. Mas quando a gente vai fazer conteúdos, muitas vezes uma sessão é à parte, ou que elas pelo menos se conversem ali nesses takes que a gente vai tirar depois, né? A gente pode tirar esses takes depois para utilizar nos conteúdos, mas não necessariamente a sessão de fotos é junto com a sessão do vídeo do conteúdo, até porque a gente faz conteúdos orgânicos, às vezes tem conteúdos que são com a pessoa e às vezes até pela questão de tempo, né? Por exemplo, quando fazia algumas sessões de fotos, a gente sempre tentava fazer tudo junto, mas algumas a gente realmente só fazia a foto do cardápio, vai muito da questão de tempo, da tua demanda também e da própria disponibilidade que o restaurante que te contratou, que você presta serviço, ele tem. Porque tem pessoas que não têm essa pré-disponibilidade de mostrar os produtos dela. Então, às vezes, não entendem como um gasto, na verdade, a captação. Todo o material, toda a comida que será feita ali, porque, de certa forma, gera um desperdício de comida, principalmente quando a gente está falando de um cardápio completo, né? Ou vou ter que dar para funcionário, esse tipo de coisa. Então, é importante também elevar o nível de consciência do cliente para que ele entenda que essa divulgação do produto, todos esses insumos, são investimento. Fazem parte de um investimento para que ele possa gerar mais vendas, para que ele possa ter mais conversões no cardápio dele. E não é simplesmente um gasto. Seguindo aqui, aquela queda de molho, aquele close no molho caindo, você pode fazer isso também com o molho shoyu, que dá muito bom. O antes e depois do prato vazio, aquela montagem acelerada, ou muitas vezes é aquela questão ali, você pegar uma caixa de pizza, colocar os ingredientes, sacudir e depois mostrar a caixa de pizza
pronta, sabe? Então, muitas vezes as pessoas também utilizam a ferramenta do stop motion para isso. Você pega ali, faz uma sequência de fotos, depois coloca no vídeo, ou faz a filmagem do vídeo com FPS atrasado no caso do celular, ou coloca um efeito para você conseguir dar aquele tom de continuidade dentro do próprio vídeo. E também aquele tipo de vídeo que a gente utiliza o áudio, o ruído, por exemplo, de uma grelha, de uma chapa, para poder fazer o vídeo com um close muito forte, bem focado assim na comida, para aquela coisa que dá água na boca, aquela hambúrguer na chapa com aquele barulho. Então, fazer esse tipo de coisa em cortes rápidos de meio segundo, de repente até na batida da música, que provavelmente vai dar muito bom. A gente também indica que a captação seja feita, obviamente, com a estabilização, seja um tripé apoiado, ou no caso do celular também, uso de gimbal, muitas vezes as pessoas usam, e também na câmera, muitas vezes as pessoas usam um gimbal ali para estar dando suporte, segurar a câmera e manter a estabilidade da captação, seja da captação por vídeos e também da captação por fotos. Utilizar os planos master para dar o contexto, o médio, quando a gente for tirar foto do prato, e também o detalhe para mostrar ali o macro. Importante também a gente fazer B-roll do ambiente, mostrar logomarca, mãos, utensílios, todo o processo ali, muitas vezes para fazer um prato, porque a gente pode utilizar isso em conteúdos futuros para o Instagram e também para a divulgação desse próprio prato nas redes sociais. Além de que, se houver um desejo de colocar esse tipo de imagem no cardápio, de tal que isso seja utilizado como recurso para dar ainda mais água na boca no cliente. A gente também tem um roteiro relâmpago de 15 segundos, que tem a seguinte estrutura. Gancho visual. Você pode utilizar esse stretch que a gente falou ali, a queda de alguma coisa. Você usa isso de 1 a 3 segundos. Esse gancho visual é muito importante, principalmente para chamar a atenção de primeira ali em conteúdos e para a pessoa ficar presa, esperar, ficar no vídeo, retida no vídeo, para ela esperar o vídeo até o final, e também para você aumentar a sua taxa de entrega no caso das redes sociais. Então, você faz isso nos 3 primeiros segundos, do 1 ao 3 segundos, do 4 ao 9 você faz variações de prato, você vai mostrando textura, vai mostrando as coisas por um outro ângulo, vai fazendo uma coisa ali mais dinâmica. E de 10 a 12 segundos você coloca ali o preço, a porção, o combo, assim, uma questão de motion simples de edição. E você pode finalizar esse criativo, esse próprio post também que você pode colocar ali nas redes sociais, mas a gente recomenda mais para tráfego pago, um CTA de peça agora, o link no cardápio. Então, você pode colocar isso apenas como música, você pode também criar um storytelling para gerar o desejo dentro do contexto da pessoa, para despertar aquele desejo, cair numa situação de dia a dia, para utilizar, para que esse criativo também converta mais quando ele for jogado ali no tráfego pago. Agora a gente vai para a sexta parte, que é a questão da pós-produção, o export e a organização. Importante a gente sempre fazer correções básicas ali nas fotos em relação à exposição, contraste, realce de textura, o nível da claridade, a textura se está leve ou não, saturação controlada, e também fazer exportação ali, né, em JPEG, e também se atentar às metrificações da própria plataforma. No caso, o Instagram, o feed 4:5 hoje em dia, os stories 1080 por 1920, miniatura de thumb 800 por 1200, de 800 a 1200, na verdade, varia um pouco de acordo com a rede. Então é sempre bom estar atento a esse tipo de coisa no momento que você vai produzir o conteúdo específico para aquilo. Daí os vídeos, a gente vai seguindo também essa tendência ali dos vídeos, né? Geralmente 1080 por 1920, a gente poder utilizar isso também nas redes sociais. A gente também tem uma questão de organização quando a gente vai colocar ali, né, a foto. Então é muito importante você ter uma pasta, um drive para organizar. Você pode colocar ali a data do ensaio. Se você colocar uma data no drive organizada de fato, para você ter um acesso compartilhado, você também compartilhar com a equipe, é importante que você coloque ali mês da captação, data da captação, separe por pastas com intuito. Por exemplo, pasta de fotos de food porn, fotos para cardápio. Importante também, até para facilitar o processo de postagem das pessoas entenderem, pegar o cardápio mais rápido, você renomear ali o nome dos arquivos
para o nome do prato. E a pessoa também entender qual o corte que foi feito. Você pode fazer essa edição justamente para que as pessoas também entendam o formato que foi tirado, o tipo de foto que foi tirada. Então, por exemplo, você coloca na Hero e tudo, as pessoas vão entendendo a linguagem e a comunicação fica mais simples de ser feita. E agora a gente vai para a parte que muito importa, que é o 7º ponto, que é a medição e o checklist final. Então, quais são as métricas que importam no cardápio digital? A gente tem o CTR, que é por item, os cliques e as visualizações por item, o percentual de escolha do item próprio, o ticket médio do combo versus o item solo, muito importante, justamente para a gente identificar ali, como a gente disse, qual é o carro-chefe da tua casa, quais são os itens de 20% que vão trazer esses 80% de lucro, e o tempo até o primeiro clique, claro, se a sua plataforma oferecer isso. Porque isso já vai cair numa questão de experiência do usuário dentro do teu cardápio digital, dentro do iFood, e que é extremamente útil para que a gente possa potencializar, poder entender também ali a estrutura do cardápio digital para facilitar e fazer com que o seu cardápio venda de fato ali no automático. É importante você também ter uma rotina de teste em relação tanto aos criativos quanto também às sessões de foto do cardápio, ver o que converteu, ver o que não converteu e fazendo esses ajustes por tempo de teste. Muitas vezes as pessoas têm a oportunidade de testar isso semanalmente, outras testam essa questão ali do ensaio mês a mês, então é sempre importante também, junto com os testes que você está fazendo no seu restaurante, conseguir pesquisar o que outros restaurantes estão fazendo também, convertendo, para que você possa, de repente, adaptar, pegar novas ideias para o seu nicho e também trazer isso com uma nova roupagem para o seu restaurante, de acordo com os seus ideais, com o branding da sua marca. E é muito importante também a gente fazer algumas perguntas antes de publicar essas fotos nesse cardápio, que são: o que é? A porção está visível? A textura está apetecível? O preço, CTA, está legível na versão social? E claro, verificar também toda a questão da consistência de luz e a cor versus a sessão anterior. Então essa é uma boa métrica para você fazer a análise qualitativa mesmo das sessões de fotos. Então hoje em dia, como a gente falou em outros módulos, a questão do conteúdo orgânico é muito importante. Não só é importante, como também está sendo muito valorizada pela plataforma, porque você não necessariamente precisa de uma baita produção. E para isso você não precisa de kits de equipamentos muito caros. Então a gente colocou aqui um kit de equipamento que vale até uns R$500. Um smartphone recente, que provavelmente as pessoas já têm um smartphone com uma câmera minimamente boa e que dá para fazer, de acordo com as configurações que a gente passou, fotos boas, independente de não ser o celular do ano. Então você pega um tripé básico, uma cartolina branca para servir de rebatedor, uma cartolina translúcida para servir como difusor, 2 fundos de papel A2 e uma pinça, um borrifador para você justamente colocar ali a questão do óleo que a gente estava comentando. Então, é o tipo de coisa que você gasta ali tem um custo bem baixo. A maioria das coisas você encontra ali em armarinho, papelaria, armazém. O que sai mais caro, de fato, nesse caso mesmo, é o celular. Mas é bem indicado você comprar um tripé, que muitas vezes alguns tripés você consegue improvisar de gimbal também. Mas se você tiver a oportunidade de comprar ali um gimbal, também investir em iluminação, mesmo que seja um pouco mais barata, é muito importante. E claro também, né, usar de dica, utilizar a luz do sol, se for possível, né? Se a área do teu restaurante, de onde você vai fazer a captação, tem essa possibilidade. Também tem toda a questão do tempo, da região, da estação do local, né? Porque muitas vezes está no período chuvoso. Mas é muito importante você trabalhar também com a luz natural, também não ficar só dependendo de luzes artificiais, sendo que você também não tem tantos recursos. Então, utilize a luz natural para poder executar o seu trabalho da melhor maneira possível. Se a gente pegando um kit um pouco mais caro, de R$1.500, uns R$3.000, você pode pegar ali uma um ring light, uma soft light LED retangular. Você pode pegar uma softbox de 60 centímetros, um tripé mais robusto, um rebatedor 5 em 1, um microfone de lapela, para você poder fazer algum tipo de interação falada, ou até mesmo pegar aqueles ruídos que a gente tinha comentado anteriormente da chapa, ou algo assim do tipo, para a gente conseguir fazer aquele tipo de vídeo
com grunhido, esse tipo de coisa assim. E mais de R$ 6.000, que já envolve uma câmera profissional, com uma lente de 35mm, 50mm, justamente pela questão que a gente comentou anteriormente, desse tipo de lente, conseguir pegar as camadas, as texturas que a gente deseja, fazer uma luz com contorno estreito, pegar um tripé de vídeo, um slider. Então isso já seria uma questão um pouco mais profissional. Então, geralmente quem tem esses materiais um pouco mais acima do preço assim, já são profissionais mesmo, né? Os fotógrafos, os captadores, os filmmakers, que eles já investem, vivem disso de fato. Mas dá para você manter um material com um bom nível, mesmo fazendo as coisas através do celular. Até porque hoje em dia as coisas são muito democratizadas. Você pode assistir tutoriais de pessoas ensinando isso gratuitamente na internet também. E pegar dicas, então justamente para não dificultar e você conseguir fazer, executar e passar uma boa impressão do teu restaurante e a verdadeira mensagem que ele tem para passar para os clientes, gerando assim mais conversão. Aqui eu vou passar para vocês também um checklist pré-produção. É necessário que você tenha a lista dos top itens com mais margem de venda, os ingredientes frescos e o backup, os fundos e os props definidos por item, a luz principal e o rebatedor prontos, o cartão cinza ou white balance, se for o caso, a higiene sempre muito importante, os guardanapos, pincel, spray, a ordem do preparo, priorizando os quentes por último, como a gente tinha dado aqui, aquele exemplo da salada, né? Salada primeiro, os quentes por último. E o plano B de clima, claro, se você for utilizar alguma janela. Um checklist de set rápido é a limpeza da superfície do prato, o foco cravado no ponto de interesse, um brilho ou óleo na proteína, se for necessário, a bebida com suor, que a gente fala, né? Mais um gelo bom, na verdade. Bebida de suor, mais o gelo bom. 3 variações por item, questão ali dos props / ângulos. Então, esse já seria um checklist de set considerável. O esporte padrão, Photomaster em JPEG. O feed, naquelas proporções que a gente tinha comentado, 1080 por 1350, os Stories e Reels 1080 por 1920. Lembre-se sempre que um cardápio digital que vende é um processo de pré-produção forte, iluminação consistente, 3 ângulos por item e um vídeo curto de desejo. Padronize hoje, meça na semana e repita. Esse é o motor de crescimento.